Café com Política. Bruno Silva, muito bom dia para você. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo aqui, tudo em ordem aqui, trabalhando, ouvindo aí a questão aérea, que de fato acho que esse é um dos maiores embrólios que nós temos hoje para resolver no Brasil, hein, Felipe, se tratando da dimensão dos transportes, né? O governo federal acompanha, falou lá em questão de barateamento de passagem, né? Botou o programa para funcionar, mas acho que o buraco é muito mais embaixo pelo que a gente está vendo, né? Se a gente quiser de fato transformar cada vez mais esse nos principais modais de transporte do país, né? Pois é, e a gente observa, né, nessas movimentações de fusão ou mesmo de falência, né, seja independentemente da circunstância, falta um pouco da ação do poder público. Muita gente do setor reclama que o governo intervém pouco no setor aéreo, como por exemplo acontece na Europa. A questão é se isso é plausível para o governo brasileiro. Né? E eu acho que tem um outro ponto, né? E diante de muitos que pressionam dizendo que o governo só gerencia mal, quando interfere mal, que deve passar tudo para iniciativa privada. Tá aí agora o BO para ser resolvido, né, o Felipe Pereira? Porque na verdade quantas empresas nós temos a nível nacional com capilaridade, com capacidade de fato de poder integrar principalmente a aviação regional, né? Porque a aviação nacional como um todo a gente já sabe como é que está desenhado, mas acho que o grande drama é isso, né? Quando você tem uma notícia, por exemplo, de uma empresa com circulação mais regional, né, nesse pedido de falência, em todo esse processo delicado, como é que você faz agora para poder rearticular essas linhas? Ou como faz com que essas linhas se tornem realmente rentáveis? Aí eu acho que tem que entrar a lógica do subsídio do poder público, mas penso que é preciso definir, afinal de contas, quer ou não quer o poder público junto como um parceiro estratégico? Porque quando se trata, por exemplo, dos terminais mais rentáveis, não, a iniciativa privada deseja. Agora, quem quer ficar gerenciando aeroporto regional, né, com fluxo infinitamente menor? Não, aí o estádio tem que entrar. Precisa definir também, né? Precisa sentar, negociar de gente grande, fazer um projeto nacional para dentro dessa área, ou reforçar aquilo que já se tem hoje em termos de desenho e começar a gerenciar políticas que possam estimular. Penso que a coisa lá da passagem mais barata é um estímulo importante, mas sozinho não vai ser definidor para poder resolver esse problema, né? E aliás, diga-se de passagem, esse é um assunto que afeta todos nós, porque diz respeito ao valor do produto que chega na gôndola do supermercado, não só por conta da questão aérea, mas se a gente observar bem, como é que tem sido o investimento nacional / regional em outros modais de transporte, né? O Brasil, durante boas décadas, abandonou, por exemplo, o seu processo de expansão ferroviário. Agora se fala justamente no quê? Não, precisamos de trem, interligando trem intercidades, né? Metrô, investimento em linha férrea, quer dizer, fica essa coisa contrastante, né? Se jogou muito recurso na questão das rodovias e agora, quando a gente está chegando no século XXI, a gente começa a perceber que outras formas de transporte são extremamente importantes e não há dúvidas, né? Que a aviação também entra como essa parte estratégica. Basta olhar para Campinas, né, o Felipe Pereira, e Viracopos e tudo que Viracopos significa para a cidade, né? E você falando aí justamente dessa readequação da malha aeroviária, eu lembro que a partir do dia 10 de março a Azul reduz a operação em várias cidades aqui do país, cidades menores, né? Alguns voos, inclusive, algumas cidades já tiveram a suspensão dessas atividades lá na região do Ceará, principalmente no estado do Ceará, mas são ao todo 9 estados, se eu não estiver enganado, se eu bem me lembro. E algumas ligações interrompidas, inclusive ligações que eram até então operantes há muito tempo, como Jaguaruna, em Santa Catarina. Jaguaruna não é uma cidade grande, mas a ligação aérea de Jaguaruna era muito importante para a região ali, que fazia toda essa conexão. A região central mesmo, Felipe, né? Você pega aqui Araraquara, São Carlos, todo o fluxo aqui da região central, que tinha uma perspectiva de interligar de forma mais rápida com Campinas. A Azul teve que substituir aeronave, colocou aquele avião menor, não vou lembrar agora tecnicamente o nome do avião, né? Mas colocou aquele avião menor, que acho que é 7, 9 lugares. Isso, o Cessna, né? Aquele Cessna. O Cessna, né? Colocou o Cessna no lugar, substituindo os ATR que tinha, né? Então, quer dizer, por quê? Porque a demanda era muito pequena. Quais eram os fatores? É mais rápido sair de carro do que você pegar toda a burocracia e conseguir fazer com que a aviação funcione. Então, tem que pensar em desburocratização, tem que pensar em interligação de modais, tem que pensar em estímulo, tem que ter um plano nacional estruturado para isso, né?
Felipe? E o que a gente está começando a observar cada vez mais nesse mercado é que, como as empresas sozinhas não dão conta, elas estão tentando de alguma forma sobreviver a tudo isso. Só que vai virar um monopólio, né? Se a coisa, dependendo de como a coisa caminhar, vai virar um monopólio que também não traz vantagem a absolutamente ninguém, muito menos a nós aí na condição de consumidores, né? Não é? O Bruno, uma outra, você tava falando vários ganchos aí que eu pesquei na história. Você falou do incentivo do transporte ferroviário, que agora parece que o governo voltou com essa, um pouco tarde demais, talvez, né, com esses projetos. Tem também a história do próprio governo, por meio da Petrobras, está financiando agora a compra de navios petroleiros para evitar ou para acabar, entre aspas, com o aluguel das embarcações que são utilizadas pela Petrobras, Transpetro, né, por meio da Transpetro, para poder exportar petróleo. Ainda tem isso. Século XXI ou século XIX para o XX, então, né? De novo, a gente sabe que, claro, o petróleo é a principal matriz energética ainda. Estamos em processo de caminhar para uma lógica de descarbonização. Mas o Brasil tem uma capacidade de produção de energia limpa que é significativa, né, o Felipe? Pois é. Eu penso, quem sou eu no meio da fila do pão, né, como diria no popular? Mas eu penso, por exemplo, que o Brasil está perdendo mais uma grande oportunidade de poder ganhar destaque nas formas de geração de energia sustentável. Nossa matriz energética ela já é amplamente dependente das hidrelétricas, né? Que embora tenha um impacto ambiental significativo na montagem, na geração de energia ela é muito mais limpa, né? Aí você pega a questão das energias renováveis que vem sendo cada vez mais investidas, né? Ampliou-se, por exemplo, a energia eólica no país, hoje a gente tem energia de biomassa, né? Então, assim, aonde que deve estar o nosso foco, né? Se for para explorar o petróleo do que já tem, para poder reverter isso em investimento de médio e longo prazo, capaz a gente poder caminhar para essa energia cada vez mais sustentável, né, o Felipe? Eu acho que é por aí que tem que caminhar, e não olhando no retrovisor, sabe? Às vezes eu olho que assim, às vezes eu penso que os governos, entra governo, sai governo, muda um pouco o discurso, dosa daqui, dosa dali, mas no final das contas a gente está lidando com os mesmos desafios. E que perceba, o problema estoura onde? Nas cidades. Aí você pega assim, vai cobrar o prefeito. Pô, prefeito, como é que você vai fazer medidas ambientais? Aí ele olha para a gente e fala, que tipo de medida ambiental eu vou fazer com uma política de estímulo ao uso do carro individual, com motor a combustão, né? Ainda muito dependente da matriz do petróleo, embora a gente sabe que o etanol no Brasil é uma potência muito grande, né? Mas que vai gerando poluição em cima de poluição. Então, como é que a gente pensa, de fato, numa lógica mais sustentável, né? Tem que ter uma política coordenada nacionalmente, né, Felipe? Se não for por aí, a gente vai continuar a enxugar gelo, briga daqui, briga dali, e parece que os líderes mundiais que hoje estão ascendendo ao poder também têm essa visão, que é uma visão anacrônica, né, de pensar essa descarbonização, se é que alguns estão pensando nela, porque, na verdade, o que a gente tem visto é um reforço, né, do discurso muito mais carbonização na veia do que a descarbonização em si. Enquanto isso, protocolos ambientais e outras coisas vão ficando em segundo, terceiro, quarto plano, né? E outra coisa política, agora essa notícia que chega por meio do Hospital de Clínicas da Unicamp falando da superlotação da unidade de emergência referenciada. Mais uma vez, né, vivendo a situação crítica por falta de uma ação política ampla, regional, para que deixe de superlotar espaços. Pois é, né? É feito rebote do carnaval, alguma coisa nesse sentido, será? Tem uma influência forte? A gente está questionando aqui o HC para ver se tem alguma relação com isso, mas aparentemente... às vezes pode ser que não também, então, né? É bom investigar mais a fundo, né? Aparentemente não. Pode investigar mais a fundo. Mas, enfim, de novo, cai naquele problema do que a gente já estava falando, né, Felipe? Né? Falamos semana passada e trazemos de novo aqui, né? Saúde vai ser um problema sempre, né? A questão é qual tem sido a capacidade do poder público em tentar se antecipar a esses problemas, se é que eles são solúveis no curto prazo. Agora tem que dar resposta, para isso que os governos estão aí, né? Nem que seja para tentar tirar coelhos da cartola e medidas ousadas para tentar resolver minimamente o problema, o que não dá para seguir na lógica que está, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, por mais que as melhorias aconteçam, elas são tão pontuais que aquilo que não é bacana sobressai muito mais em relação aos ganhos pontuais, né? É isso. Bruno Silva, a gente já falou sobre a sessão da Câmara hoje, né? Falamos o espetáculo de sessão que vai ter hoje, a partir das 6 horas da tarde. Honrarias e o projeto lá da questão das bebidas. E o projeto das bebidas que chega um tanto quanto tarde demais, pelo menos pro Carnaval. Amanhã a gente traz esse resumo, né, do que aconteceu durante a sessão. Vamos acompanhar também, né, o Bruno, hoje o Lucas Neri vai acompanhar a sessão, mas também a movimentação pós-Carnaval.
Ressaca de carnaval, diria, né? Agora, os vereadores é capaz que eles vão querer dar uma invertida em tudo que a gente falou aqui, hein, o Felipe Pereira. Eles vão falar assim, ó, tá vendo? Depois fala que a gente não planeja direito. Nós já estamos aprovando uma coisa que é pensando em 2026. Vocês não pararam pra perceber? Sim. Ué, não começa um carnaval quando termina o outro, então, né? Como né? diz do popular, né? Ai, vamos ver o que vai acontecer. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, querido. Abração pra você e pros nossos queridos ouvintes. Valeu. Agosto é o mês mais crítico do